E aí, meus ex-alunos, como nós estamos? Espero que todo mundo esteja tudo bem com vocês. E aí, meus ex-alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje a gente vem para mais uma aula de sociologia, que a gente vai entender um pouco como é que se forma as classes, as divisões dentro de uma sociedade, aquilo que a gente chama de extrato social. Então, logo depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre estratificação social. É um assunto que ele é recorrente em si dentro do Enem, né? Ele, de vez em quando ele está aparecendo aqui, aparece ali, e aparece em diversas perspectivas. Claro, é um assunto extremamente grande, né? Com diversas perspectivas a partir de diversos pensadores. Então, o que é que a gente vai ver hoje sobre o extrato social, sobre essa estratificação dentro do espaço social? Então, o que a gente vai ver hoje é só a definição em si, sociologicamente falando, do que seria esse extrato social, e a gente vai falar alguns modelos de extratos ao longo da história. Né? Isso é bom para a gente lembrar que a sociedade ela não é fixa. Não é porque existe um extrato hoje dentro de uma sociedade que ela tende a continuar sempre, eternamente, né, com aquele extrato. Então, a gente vai entender um pouquinho disso. Aí você pergunta, mas Rafa, o que é extrato social, né? Tá falando aí, mas me diz aí, o que é um extrato social? Pô, é bem fácil, né? Extrato ele vem da ideia de dividir, né? De separar. Então, quando a gente fala extrato social, dentro da perspectiva da sociologia, a gente está falando sobre como é dividido a sociedade, certo? Em diferentes desigualdades sociais. Porque quando a gente está falando de desigualdade social, a gente sempre está muito se referindo à condição econômica, mas existem diversos outros pontos para entender o que é uma desigualdade social. Quando a gente fala de desigualdade social, não é só aspecto econômico. A gente está falando acesso a toda a perspectiva que a tua sociedade gera. Por exemplo, eu moro em um bairro, eu tenho dinheiro. Vamos dizer que você recebe aí, está na faixa de uma porcentagem pequena no Brasil, que a tua renda pessoal é de acima de R$ 6.000. Mas aí tu mora num bairro onde não existe saneamento básico. E isso não é uma coisa incomum no Brasil. Né? A gente no Brasil a gente tem uma perspectiva da falta de saneamento básico em um monte de local. Né? Então tu tá lá e não existe saneamento básico naquilo. Então isso é uma desigualdade social. O acesso às condições sociais, a gente se coloca como um processo de desigualdade social. Então eu tenho a ideia aí do saneamento básico como um processo que quem tem acesso tem uma qualidade social melhor que a minha. Então a gente vê que não é só a condição financeira que a gente vai definir essa desigualdade social. Tá? Isso é um ponto muito importante para você não cair em besteira de questão de Enem, que vai remeter a desigualdade apenas à condição de financeira. Claro, se a gente olha para Karl Marx, na definição de Marx dentro dos tratos, claro que a condição de classe financeira, de trabalho, ela é um ponto principal para Marx. Mas se eu olho para Weber ele vai me trazer outras perspectivas, como status, né, como minha posição partidária. Então, eu tenho outros fatores. Eu olho também para a desigualdade, para essa estratificação baseada na perspectiva de gênero, de etnia. Então, eu tenho N possibilidades de ter desigualdades. Tá? Vamos pensar. Tu, uma mulher na sociedade, tá? Tu ganha mais do que, por exemplo, que teu namorado, que teu marido, e mesmo assim, ele tem um acesso social melhor do que você, porque tem uma desigualdade em relação ao gênero, né? Então a gente tem esses fatores que a gente tem que entender, tá? Mas quando a gente fala nessa divisão na sociedade, a gente tem que entender que a variação ela é enorme. Tem sociedades, né, que se formam e que se dividem de diversas formas, certo? Diferentes uma da outra, né? E mesmo assim, por exemplo, o meu extrato aqui no Brasil é o mesmo extrato que se dá na Dinamarca, que é o mesmo tipo de extrato que se dá nos Estados Unidos, que é o mesmo tipo de extrato que se dá aqui na Argentina.
a desigualdade existente desse extrato é a mesma? Não, porque cada sociedade ela tem sua particularidade, que a gente vai falar um pouquinho, né? Cada sociedade ela possui suas características únicas. Então, ela vai ter essas suas características únicas também dentro do contexto da divisão dessas desigualdades existentes, tá? Então, quando a gente pensa, vamos pegar a Noruega. A Noruega faz 12 anos que a Noruega ela está no líder do ranking de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É o país onde tem uma menor desigualdade social no mundo. É o melhor país para se viver, segundo diversas questões, né? Claro, imposto alto e tem outras coisas também que você vai dizer, mas porém, contudo, é o melhor lugar para se morar no mundo porque é o lugar que eu tenho uma desigualdade menor. Só que a estratificação dela é de classes. Aí eu penso no Brasil. O Brasil ele tem um índice de DH muito baixo, né? Então, a estratificação dele também é de classes. Então, a desigualdade dentro da Noruega é diferente aqui do Brasil. Então, por quê? Porque aqui no Brasil tem características próprias, na Noruega ela tem suas características próprias. Então, são essas variações que a gente precisa entender. E dentro dessas características próprias, eu tenho diferentes desigualdades sociais. Porque no Brasil eu tenho algumas desigualdades sociais que eu não posso encontrar dentro da Noruega, por exemplo. Tá? A gente tem uma reflexão, por exemplo, entre etnia e gênero, que eles têm outra visão de etnia e gênero. Ele tem desigualdade de etnia e gênero? Tem, com certeza. É a mesma que nós temos? Não. É a mesma que os Estados Unidos têm? Também não. Por isso que a gente sempre tem que entender e ficar muito atento a isso dentro da questão do Enem, é o ponto onde a questão está referindo. Se a questão está se referindo diretamente à condição do Brasil, então tem que entender que não é uma definição ampla e abrangente, é para o Brasil. Agora, se eu pego uma definição dentro de uma questão onde ela me traz uma condição geral de sociedade, de sociologia, de Estado, de funcionamento, de desigualdades, então a gente pega pela definição geral. Tá? Então, tem muita questão do Enem que traz isso. Aí traz uma questão que é voltada ao funcionamento da democracia nos Estados Unidos no século XIX. Então, é uma perspectiva lá dos Estados Unidos do século XIX, não é a perspectiva dos Estados Unidos hoje, certo? E muito menos na perspectiva do Brasil, Estados Unidos. Então, fica muito atento a isso. Por quê? Porque cada sociedade ela possui suas características, ok? Outro ponto que a gente tem que entender dentro dessa estratificação, né, essa divisão a partir de desigualdades sociais, é entender que a violência ela é uma base, né, em locais desiguais. É uma existência que está totalmente ligada. Quanto mais desigual o país for, mais violento ele é. Isso não quer dizer que só existe violência a partir de desigualdades sociais. Claro que não. Né? Existem N fatores para a violência existir e existem N fatores de violência. Mas quanto mais desigual o país é, a sociedade é, mais violenta. E quando a gente está falando desse mais violento, a gente está falando de uma violência mais pesada. Né? Eu tenho uma violência maior dentro desse contexto social. Né? Então, se a gente pensa, a Noruega ela está, né, no índice do ranking de desenvolvimento humano e a condição de violência, por exemplo, morte por armas de fogo, a Noruega nem aparece no ranking. Mas se eu penso o Brasil ela está entre os 10 países que tem mais morte por arma de fogo. Então, vê, por quê? Porque eu tenho um país extremamente desigual, eu tenho um índice de desenvolvimento humano muito baixo, eu tenho uma concentração de renda no Brasil na mão de 8% da população brasileira. Né? 8% da população brasileira detém 80% da riqueza em si. Então, quanto maior, né, a desigualdade, mais violento se torna aquele local. Né? Então, aí eu vou encontrar o México, eu vou encontrar alguns países que têm uma extrema violência a partir da extrema desigualdade social que se existe nela. Né? Porque a violência está muito ligada a isso, esse tipo de violência. Porque é uma violência que é gerada por um processo de falta. Né? O fulaninho tem, todo mundo tem, eu quero possuir também. A gente entende que isso é uma condição
de violência também, né? Então a gente tem essa realidade aí dentro desse contexto. Então lembrar lá que estratificação é o modo como essa sociedade se divide a partir das desigualdades existentes. Então a gente trabalha muito essa estratificação social e você vê muito em geografia, né? Então na aula de Cauê é muito importante estar tá ligado, né? Que é a questão da pirâmide, né? A base eu tenho uma sociedade formada em pirâmide, né? Onde aqueles que têm menos acesso à sociedade sempre vai estar lá embaixo e vai crescendo, né? E diferentes estratos vai ser assim. Né? Lembrar que cada sociedade ela possui suas características nessa perspectiva e a geração da violência em relação a isso. Tá? Então a gente vai ter esses fatores aí. Além disso, né, a gente tem o entendimento de tipos de estratos sociais que existiram ao decorrer da história. Tá? Esses tipos, basicamente, a gente, claro que tem mais tipos de estratos, mas principalmente a gente trabalha com 4: escravidão, castas, estamentos e classes. Né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, na perspectiva do Karl Marx, a gente vai encontrar aí, por exemplo, a diferença do modo de produção em cada um. Né? O modo de produção escravista, o modo de produção oriental, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista, referente a cada um desses. Né? Escravista na escravidão, oriental nas castas, feudal nos estamentos e capitalista no sistema de classe. Então a gente vai ter esses tipos de estratos sociais que são de divisão a partir, né, de um processo de desigualdades. A mais latente de todas seria a escravidão. Né? A escravidão ela vai ser aquilo que um determinado extrato da minha sociedade ele deixa de ser humano e passa a ser um objeto, sem vontade. E a sua vontade é apenas uma reprodução do seu dono. Então ele passa a ser um objeto porque ele é pertencimento de alguém. Né? Então eu vou ter uma latência aí. Na escravidão não existe mobilidade social. É a mesma coisa que a gente vai encontrar. Rafa, desculpa. Qual sociedade eu vou encontrar a partir da escravidão? Eu estou falando dessa escravidão que a gente vai ter na colonização, né, na europeia. Não, a gente não está falando desse tipo em si de escravidão. A gente está falando de escravidão como um processo de formação social real. Tá? Quando a gente pensa Egito, Mesopotâmia, quando a gente pensa a questão de países africanos numa perspectiva antiga, né? Então a sociedade é voltada nessa formação escravista, tá? Aí eu tenho as castas que está mais para um modelo indiano, mas eu vou encontrar em alguns outros países dentro, claro que não o mesmo tipo de casta, mas é quase o mesmo tipo de extrato. Né? A casta pela formação do local onde você nasce, na perspectiva de função, né? Você nasce na casta para ser sacerdote, guerreiro, comerciante, serve-sal. E lembrar que, por mais que eu tenha 4 castas e eu tenha aquele que não tem casta, que é a pessoa que é quase o zero, né? Dentro da sociedade de casta, e dentro de cada casta existem subcastas, que é a divisão dentro da própria casta, né? Então é interessante isso também. Lembrar que dentro da casta também não existe mobilidade social. Por exemplo, eu sou de uma casta de comerciantes, eu não posso me relacionar com a casta de serviçal, eu não posso casar. Né? Chega a ideia de você ser de uma casta menor, você não pode olhar nos olhos de uma pessoa que é de uma casta maior. E como isso é definido, vai definir pela qualidade da roupa, pela cor da roupa que você usa, né? Então as pessoas já sabem. Então, se você perceber muito, né, você vai perceber que as pessoas elas tendem a andar de cabeças baixas, porque ela não pode olhar, e então ela vai saber se vai poder olhar a partir da roupa que ela está vendo. Então ela sempre vai olhar para cá. Então essa é uma sociedade baseada em definições religiosas, divinas, é o Deus. E se você coopera e você anda corretamente, você continua naquela casta, ou você pode subir de subcasta na sua reencarnação. Se você faz alguma coisa errada, você vai ser castigado, você vai descendo de casta, né? Até você reencarnar no animal. Então, vai ser esse processo. E a gente tem os estamentos, que é o extrato dentro da sociedade feudal, né? Que é dividido em o primeiro, o segundo e o terceiro estado feudal. Né, que eu tenho o clero, a nobreza
e o resto, os vassalos, a ideia dos servos, né? Então, onde cada um também tem sua função definida por Deus, né? Primeiro, o rei, que ele não está nesse extrato, mas ele é a representação de Deus. O clero, né, é aqueles que estão ali para passar a palavra de Deus. Os nobres são aqueles que são responsáveis por guerrear e os servos por servir, né? Então tem um modo de produção de servidão aqui dentro desse processo de estamentos. Também não existe mobilidade social. Aí por mais que você vai dizer, mas chegou um tempo lá na questão de história que a nobreza a burguesia estava comprando o título de nobre. Tava. Teve muito naquela perspectiva da decadência, né, da Idade Média, né, a ascensão do comércio, então a burguesia estava financeiramente bem e comprava esse título. Mas ele era considerado dentro da sociedade? Não. Então, mesmo estando ali, aí vem aquela condição que a gente estava falando, não é só condição financeira. Né? Então, mesmo tendo a condição e comprar o título, eu não sou considerado daquela classe. E mesmo assim, quando a gente está falando desse momento, esse momento é um momento onde a ideia de estamentos ele já está uma ideia caindo, né? Eu tenho um processo mercantilista, eu tenho um pré-capitalismo surgindo, né? E tal. E a gente tem os estratos sociais que basicamente a gente vive no mundo moderno, que é as classes, que é a divisão a partir do meio de produção, a partir do ganho, a partir financeiramente, e é extremamente móvel. Né? Diferente de todas as outras, a classe eu tenho uma mobilidade social. Então, aqui dentro da classe eu tenho uma complexidade maior para entender. Porque essa mobilidade social ela se dá por questão financeira entre diversas outras coisas, né? Que são discutidas e debatidas a partir de diversos assuntos, diversos pensamentos. Né? O Weber ele seria um cara que me traz muito essa ideia de estratos, de definição disso, né? O Marx, com certeza, mas eu vou encontrar no Pierre Bourdieu, eu vou encontrar em vários outros alguma visão sobre essa definição de estratos sociais. Tá? Mas como hoje era para trazer essa ideia geral aí para vocês, espero que tenha ficado entendido, tá? Uma forma bem rapidinha de falar um pouquinho aqui para vocês. Cara, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, né? Se inscrever no canal, marcar o sininho, fazer tudo aquilo que todos os blogueiros pedem, né? Eu não tenho jeito para blogueiro, mas a gente está aqui pedindo para vocês, tá? Porque a gente quer ajudar vocês, quer ajudar mais pessoas a conseguir se preparar melhor para o Enem, beleza? Então, até sexta-feira.